Olá, nós vamos fazer agora a correção da semana 3 do PET 4 do primeiro ano do ensino médio. Esse PET dessa semana irá trazer alguns exercícios com relação à função exponencial, tá? Eu tenho um vídeo de aula introdutória para vocês irem fazer, entender um pouco mais sobre função exponencial. Tá explicando bem detalhado lá como que a gente trabalha a função exponencial. Então, aqui, no número 1, represente as seguintes funções em um mesmo plano cartesiano. Que significa o quê? Para a gente desenhar no mesmo plano cartesiano, então vai ser um único gráfico, né? Com todas as funções. Eu já criei ele aqui no GeoGebra e já trouxe para vocês. Mas como que vocês fariam este gráfico? Vocês atribuiriam valor a x aleatório, tá? Ao x, e resolveriam aqui a função. Então, aqui, no primeiro, f de x igual a 3 elevado a x. Vamos só relembrar aqui que a minha função exponencial, ela é escrita da forma a elevado a x. Ou, a gente também pode ter uma constante que multiplica a elevado a x. A minha variável agora, ela fica no expoente. Qual que é a outra característica, né? Definição da função exponencial. A minha base, ou seja, o meu a, ele tem alguns critérios para que seja válido. Qual que é o critério? O a tem que ser maior que zero, não pode ser igual a zero, e o a tem que ser diferente de 1, tá? Na minha aula introdutória eu explico tudo isso sobre função exponencial. Então, na reta, né, se nós tivermos aqui o eixo x, o a, ele tem que ser maior que zero e diferente de 1. Ele compreenderia este espaço aqui. O meu a, então, nunca pode ser negativo, tá? Não pode ser zero e não pode ser 1. Então, nessas equações aqui, eu tenho 4 funções que vão me caracterizar e vão gerar o gráfico. Eu já fiz o gráfico direto aqui no GeoGebra e a gente vai analisar isso. Então, para a função f de x igual a 3x, é a reta rosa, tá? Então, é essa reta aqui, ó, rosa, f de x igual a 3 elevado a x. A g de x é essa lilás. G de x vai ser igual a 1/5 elevado a x. H de x vai ser a cinza. Cinza, H de x igual a 5x. E a f de x vai ser a verde, que é uma outra f de x, né? Que é 2,5 elevado a x. Então, essas são as funções exponenciais que nós temos. E agora, a gente vai perceber aqui, a gente vai analisar cada um. O que a gente pode verificar no gráfico? Que todas vão passar por qual ponto? Por um y igual a 1, tá? Por que esse y é igual a 1? Porque se eu fizer minha tabela e eu colocar um x valendo zero, então, vamos supor aqui, ó, para o f de x igual a 3 elevado a x. Vamos atribuir, falar que o valor é igual a zero. Se o valor é igual a zero, vai ficar 3 elevado a zero. E todo número elevado a zero vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. Então, como que seria meu par ordenado neste caso? Ficaria x valendo zero e y valendo 1. Por isso, todas as funções exponenciais, se você atribui o zero, um x valendo zero, ela vai passar aonde? No 1, tá? Então, sempre ela irá passar pelo ponto 1 no y.
Então, tá aqui. Uma outra característica, para saber se ela é crescente ou para saber se ela é decrescente. O próprio sentido do gráfico, né, já te fala se ela é crescente ou decrescente. Então, para as funções f de x, h de x e a outra f de x, todas elas são o quê? Crescentes. E agora, olha só a g de x, ela é decrescente, tá? O que acontece? Vocês podem olhar pelo gráfico que o meu x, ele aumenta, 2, 3, 4, tá caminhando para aumentar. E o que acontece com o y? Ele está diminuindo. Então, aqui vai ser decrescente. E para as outras três demais, olha só, o meu y está só aumentando. Olha, a função caminha para um x maior, menos 4, depois vai para menos 3, aqui nós estamos aumentando. E à medida que aumentamos x, também aumentamos y. Então, essas três funções, elas são crescentes. Além disso, a gente tem uma outra forma de determinar se é crescente ou decrescente. Como? Deixa eu anotar aqui para vocês. A função crescente, eu vou ter um A maior que 1. A função decrescente, o meu A vai ficar nesse intervalo aqui, ó. Maior que 0 e menor que 1. O A, então, ele é maior que 0 e menor que 1. Ele é um A que mas não pode ser 0 e nenhum, tá? Ele está entre esse intervalo que eu fiz aqui na reta do eixo do x, olha. Ele está aqui nesse intervalo. E o positivo, o A maior que 1, depois do 1. Vamos analisar aqui. F de x, quanto que vale meu A? Aqui o meu A vale 3. 3 é maior que 1. Então, essa função aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser crescente. Vou colocar um C aqui, ó, crescente. Nós já estamos respondendo uma lá na frente, tá? 5 elevado a x, o A vale 5, ela também é crescente. 1 dividido por 5. 1 dividido por 5 vai dar 0, alguma coisa, não vai? Então, aqui, eu sei que ela é menor que 1 e maior que 0. Então, aqui, ela é decrescente. E 2,5, ela é maior que 1, crescente. Tá? E uma outra forma de vocês analisarem é através do gráfico que eu já expliquei. 2. A partir dos gráficos das funções apresentadas na questão 1, responda. Qual é o ponto comum dos 4 gráficos? Nós já vimos, né? Qual que é o par ordenado? 0 para x e 1 para y. Por quê? Se fizermos um f de 0 para todas as funções, vai ficar 3 elevado a 0, vai ser igual a 1. Se fizermos um f de 0 para 5 elevado a 0, 5 elevado a 0 também vai dar 1. Se fizermos um f de 0 para, a próxima função é 1/5 elevado a 0. 1/5 elevado a 0, também vai dar 1. E se fizermos um f de 0 para 2,5 elevado a 0, vai dar 1. Então, meu par ordenado, para todas, vai ser o quê? 0 e 1. B. Os gráficos interceptam o eixo das abscissas, ou seja, o eixo do x? Não. Tá? Aqui pode até dar a impressão que está interceptando, mas não, ele não chega no eixo do x e ele não ultrapassa o eixo do x, tá? Não. Ele não corta o eixo do x.
Por que que ele não corta? Porque por causa justamente desse critério que a gente está colocando. O A tem que ser maior que 0, tem que ser diferente de 1 e ele não pode ser o quê? Negativo, tá? C. Classifique cada uma das funções como crescente ou decrescente. Então, aqui eu já classifiquei na resposta anterior. O gráfico A, B, C e D. Né? Então, A, B e D vão ser crescentes. E a C vai ser decrescente. 4. Aqui tem uma situação, né, nossa aí, que acontece no cotidiano, que são as imagens que a gente passa, os memes, né, que a gente repassa via WhatsApp. Então, isso se viraliza numa situação exponencial, tá? O que é uma situação exponencial? Ela cresce muito rápido. Então, a situação exponencial, o crescimento exponencial, se nós fizermos um paralelo, ele acompanha uma progressão geométrica. Então, aqui está o exemplo desse meme, é um post, né, que viralizou nas redes sociais. Então, ele está falando que para cada 1 minuto, eu tenho 3 visualizações. Depois, para cada 2, eu tenho o quê? 27. Para cada 3 minutos, eu tenho 81. Aí, pediu, tá? Na letra A. Aqui, podemos modelar a situação acima com esse meme, com essa função. F de x igual a vezes 3 elevado a x. Então, eu vou copiar aqui de novo. F de x vai ser igual a A, que é o meu coeficiente, vezes 3 elevado a x. Está pedindo para a gente encontrar qual que vai ser o valor de A. Como que eu faço para encontrar isso? Eu vou na minha tabela, vamos analisar a minha tabela. Este valor que está aqui, tá? De visualizações, ele vai ser quem? Ele é o meu resultado, ele é meu f de x. E este valor aqui é o meu x. Então, nós vamos pegar essas situações aqui e vamos substituir na lei da função. Por exemplo, vamos pegar nessa linha. 27 é meu f de x para um x valendo 2. Então, nós vamos pegar aqui, f de x, 27, vai ser igual o A vezes 3 elevado a 2. 3 elevado a 2, 9, vezes A, 9A. Significa que meu A vai ser o quê? Vai ser 3. Ela é uma constante, ela não muda para a lei da função. Se nós pegarmos os demais itens aqui da tabela, 81 para 3, vai ser a mesma coisa, né? Seria 81, vai ser igual a elevado a vezes 3 elevado a 3. 81, 3 elevado a 3, 27. A. 81 dividido por 27 vai ser 3. Então, este A é uma constante, ele não muda, seria o meu K, constante. Então, nós temos uma função exponencial, o certo dela é escrever desse jeito que tá aqui, tá? Esse jeito. As funções aqui é um tipo exponencial. Necessariamente, a gente pode ter várias funções com tipo exponencial, mas a função exponencial, né, em si, ela é dessa forma, como A elevado a x. Então, aqui nós temos uma função tipo exponencial, onde, como que ficaria, então, a minha lei da função? Ficaria f de x, se eu fosse reescrever ela, vai ser igual a 3 vezes 3 elevado a x. Essa seria a minha lei da função, tá?
B, quantas pessoas viram o vídeo após 1 hora da primeira publicação? Como que nós vamos calcular isso? O X aqui está em minutos, tá, gente? Cuidado com a unidade. O X é em minutos. Aqui tá falando 1 hora. Então, nós vamos colocar isso para 1 hora. Então, como que a gente calcularia? 1 hora são 60 minutos. Então, a gente faria o F de 60. Vai ser igual a 3 vezes 3 elevado a 60. Esse número é um número muito grande, muito grande. Ele possui 30 dígitos, se nós formos fazer. Então, isso assim, a gente até duvida da existência da viralização aí. Mas como é um exercício, né, não é muito atrelado, não vai ser muito real esse valor aí, não. Como que a gente faria aqui? Eu tenho bases iguais, o expoente do 3, lembrando, é quem? 1. Então, aqui eu não vou calcular, a gente vai deixar em forma de potenciação. Em uma multiplicação de bases iguais, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, fica 3 elevado a 61. E na letra C? Nesse modelo, quanto tempo o vídeo leva para superar 1000 visualizações? Que nós vamos fazer alguns testes. A gente vai colocar o quê? Eu quero que o meu f de x tem que ser maior que 1000. Então, eu vou pegar a minha função, né, que tá aqui, e vou fazer um teste com ela. Por exemplo, eu vou fazer a minha função, vamos escrever, f de x é 3 vezes 3 elevado a x, tem que ser maior que 1000. Eu vou testar um x valendo 5. 3 vezes 3 elevado a 5, maior que 1000. 3 elevado a 6 tem que ser maior que 1000. Se nós fizermos isso, vai dar 729. Então, aqui não dá. Se for com 5, eu usar o x, né, igual a 5, ou seja, 5 minutos, eu não consigo. Então, nós vamos fazer agora para 6 minutos. Então, a gente vai fazer 3 vezes 3 elevado a 6 tem que ser maior que 1000. 3 elevado a 7 tem que ser maior que 1000. 3 elevado a 7 vai dar 2187. É maior que 1000? Sim. Então, eu não sei precisamente entre 5 e 6, tá? Quando que viralizou, ultrapassou as 1000 visualizações. Então, a nossa resposta aqui, tá? A gente colocaria o quê? Ficaria entre 5 minutos e 6 minutos. Então, a letra C, entre 5 e 6 minutos. Aqui a gente teria que ficar testando 6,5, 5,1, 5,2. Então, para ser uma resposta mais coerente, né, que eu acho que não tem necessidade, a gente responde que fica entre 5 e 6 minutos. Próxima, uma questão do Enem. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja R$ 1.800. Então, piso é o valor fixo, 1.800. Propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde a essa proposta salarial em função do tempo em anos, olha só, o tempo é em anos. É essa aqui. Salário em função do tempo vai ser igual a 1.800 vezes 1,03, aqui no caso seriam 3%, né? Elevado a T, ao tempo. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos
de tempo de serviço será em reais. Primeiro, vamos analisar a nossa unidade. O tempo está em anos e aqui está pedindo em anos. Então, ótimo. Então, não preciso fazer conversão. E agora, nós vamos copiar a função 1.800 vezes 1,03 elevado a t. Eu vou calcular ela para 2 anos. Então, eu vou fazer o S de 2. 1.800 vezes 1,03 elevado a 2. 1.800 vezes 1,03 vezes 1,03 vai dar 1,0609. Multiplicando por 1.800 vai dar 1.909,62. Então, o salário daqui a 2 anos deste funcionário é 1.909,62. Letra E. Questão 5 do Enem. Ao abrir um negócio, o microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, que é a unidade monetária brasileira. Milhares de reais, durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de modo linear. Gente, muita atenção com entendimento. Modo linear, tá? Depois, posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez as suas vendas crescerem. Aí, cresceu de um modo exponencial. Qual é o gráfico que melhor descreve as vendas em função do tempo? Então, vejam bem, modo linear, tá? Significa que é em linha, é uma função de primeiro grau. Então, ela vai crescer como se fosse uma reta. E depois ela cresce subindo de modo exponencial, cresce mais rápido. Então, vamos analisar aqui cada gráfico. Então, eu teria que ter um gráfico como modo linear e depois modo exponencial. A primeira, aqui na letra A gente não tá de modo linear, a gente tá com uma função aqui só exponencial, crescente, exponencial. Então, essa aqui não dá. A B é uma função o quê? Depois ela começa a decrescer, então não dá. A C, ela é somente linear. Aqui eu tenho uma função de primeiro grau aqui. Então, não tem uma exponencial, aqui é somente linear. A D, se nós analisarmos, ela tem uma parte linear e a partir daqui ela começa a crescer de modo exponencial. E a letra E, ela cresce, né? Ou seja, ela começa crescendo e depois decresce. Então, não é. Então, o único gráfico aqui que mostra um crescimento linear e depois um exponencial vai ser letra D. Tá? Então, atenção, que vocês têm que entender como que é um gráfico linear e como que é um gráfico exponencial. Então, é isso. Então, tá aí a correção da semana 3 do PET volume 4 do primeiro ano.